Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos dar início à etapa de visualização dos dados, já que anteriormente você aprendeu mais detalhes sobre essa base de dados e nós fizemos análise de cada um desses atributos. O que nós faremos agora é uma pequena transformação. Note que esse atributo attrition, que é o nosso objetivo ou a nossa classe, que vai indicar se o funcionário tem ou não chances de sair da empresa, ele está nesse formato yes ou no, porém, para as nossas análises ficarem mais fáceis, nós vamos converter em 0 e 1. Ou seja, se o funcionário tem chances de sair da empresa, terá o valor 1, e se o funcionário não tem chances de sair da empresa, nós teremos o valor 0. Nós vamos fazer uma codificação manual para nós fazermos essa alteração. Vamos chamar o nosso data frame, employee df, e aqui nós digitamos o nome do atributo, que é o attrition, vai receber o próprio employee df, passamos novamente o attrition, e para nós aplicarmos uma função de transformação para cada uma dessas linhas dessa base de dados, nós podemos utilizar essa função apply, e aqui dentro nós passamos uma função que vai fazer a transformação. Você poderia criar uma função no Python somente para verificar esses valores e fazer as alterações, ou então você pode usar funções do tipo lambda, que são funções que você cria em tempo de execução, ou seja, você não cria utilizando aquela palavra def, caso você já conheça a criação de função no Python. E essa função, ela vai retornar x, e o x é igual a 1 if se o valor de x for igual a yes, conforme está na nossa base de dados. Caso contrário, vai ser 0. Essa é uma maneira bem simples para você fazer essa transformação. X é igual a 1 se x é yes, caso contrário, nós vamos mudar o valor para 0. E essa função será executada para cada uma dessas linhas do data frame. Indica que ele vai verificar cada um desses valores, como se esse x fosse o yes ou o no, ou seja, os atributos da base de dados. Vamos executar, e só para certificar de que ele fez corretamente essa alteração, nós podemos chamar o nosso employee df.head, ele vai mostrar os 5 primeiros registros, e nota que ele já fez as alterações, 1 e 0. Nós também podemos fazer essa mesma alteração para mais 2 atributos. Nós podemos observar que existe esse atributo over 18, que ele tem somente o y e o n, que indica se a pessoa tem mais do que 18 anos, e também o overtime, se a pessoa trabalha ou não trabalha horas extras. Com relação a esse atributo over 18, nós podemos observar que a idade mínima é 18. Não tem nenhuma pessoa que trabalha na empresa com menos do que 18 anos. Então, teoricamente, não seria necessário nós fazermos essa transformação, e como todos os dados são os mesmos, logo na sequência nós vamos inclusive apagar esse atributo. Vamos fazer essa transformação só para nós praticarmos. Eu vou copiar e colar. Vamos passar o atributo overtime, aqui mudamos para overtime, ele também possui os valores yes ou no, copiamos, e agora vamos fazer para o atributo over 18, aqui também mudamos para over 18, e aqui temos a alteração, que se ele for y, ele vai ser 1, caso contrário, vai ser 0. Vamos agora executar essas duas linhas. Visualizamos. Note que, se nós observarmos, o over 18 tem o valor 1 e o overtime nós mudamos para 1 e para 0. Anteriormente, nós havíamos executado esse comando info, que ele indicou que não existe nenhum valor faltante. Veja que para todos os atributos nós temos o non-null.
É possível também você usar uma visualização gráfica para você saber se existem valores nulos ou valores faltantes na base de dados. Nós podemos utilizar o recurso de heatmap, que é o mapa de calor do Seaborn. Para isso, nós digitamos o employee df, temos essa função isNull, que é uma função do Pandas, que vai retornar os valores nulos. Vamos executar. Perceba que ele mostra cada um dos atributos, esses valores no eixo Y do 0 até o 1420 e indica os registros. Se nós colocarmos um ponto e vírgula no final, ele não vai mostrar essas mensagens do Matplotlib. Caso existam valores nulos na sua base de dados, ele vai colocar uns tracinhos em cada atributo. Dessa forma, você consegue descobrir visualmente se existem ou não valores nulos na base de dados. Como nesse caso, nós não tivemos nenhum pontinho, nenhuma cor diferente, indica que não existem valores nulos. Nós podemos passar um parâmetro adicional, cbar igual a false, para ele não mostrar essa barrinha que apareceu do lado direito. Caso você tenha um valor nulo, ele vai colocar em branco em cada um dos atributos e também você vai conseguir visualizar em qual posição o valor nulo está na sua base de dados. Nós podemos gerar gráficos também para cada um desses atributos. Vamos digitar employee df.hist, nós vamos gerar um histograma, definimos o valor de bins igual a 30, já vou explicar melhor o que é exatamente esse bins. Fig size, qual é o tamanho do gráfico, vamos definir 20 por 20, color igual a R, vamos colocar todos os gráficos na cor vermelha. Será gerado um histograma para cada um dos atributos. Vamos analisar primeiro o age. Veja que nós temos a distribuição dos dados. Quando nós colocamos esse bins igual a 30, quer dizer que ele vai criar 30 faixas de valores, pois nós podemos ter idades bem variadas. Nós temos 1.470 registros com idades diversas. Quando nós definimos um histograma, ele vai fazer o agrupamento desses dados, como por exemplo a idade será agrupada em 30 faixas, como por exemplo de 18 até 20 anos, de 20 até 22, de 22 até 24 e assim por diante. Existe um algoritmo de estatística que vai fazer essa divisão das faixas dos valores. Com isso nós podemos observar a distribuição dos dados. A maior concentração de pessoas nessa empresa tem a idade a partir de uns 25 anos até em torno de 40 anos, que é essa parte do gráfico onde nós temos a maior distribuição dos dados. Algumas poucas pessoas até 20 anos e uma quantidade razoável de pessoas com mais de 40 anos. É bem interessante para você visualizar a distribuição em cada uma das faixas de idades. Com relação ao attrition, que é a nossa classe que nós queremos prever, note que nós temos uma grande maioria de pessoas, em torno de 1.200, que não têm chances de sair da empresa, e em torno de 220, 230 pessoas que têm chances de sair da empresa. Com relação ao daily rate, nós podemos observar que os dados estão uma distribuição bem uniforme. Distância de casa, perceba que a maioria das pessoas elas moram muito próximo da empresa e outras pessoas elas moram mais longe da empresa. Você pode observar a educação, a maioria está nesse nível 3, que é o college, que tem uma faculdade. Nós podemos observar o employee count, que ele tem somente aquele valor igual a 1, é igual para todos os outros atributos. Fazendo análise desse gráfico, nós podemos inclusive apagar esse atributo, pois veja que todos possuem o mesmo valor. Temos o campo satisfação no emprego, que você pode observar as notas que os funcionários deram quando foi feita a pesquisa pelo RH. O salário mensal, note que a grande maioria das pessoas ganham até $5.000 e já tem poucas pessoas que ganham mais do que 15, 20 mil dólares.
Podemos observar o over 18, também tem esse mesmo padrão do employee count. Todas as pessoas têm mais do que 18 anos, então não faz muito sentido utilizar esse atributo, pois todos possuem o mesmo valor. E também podemos observar o standard hours, todos possuem esse valor igual a 80. Então também é um indicativo que nós podemos apagar esses dados. É interessante você gerar esses histogramas e você fazer essa análise de atributo por atributo, que assim você pode já conseguir extrair alguns insights. Com relação ao Years at Company, a maioria das pessoas está entre 0 e 10 anos, trabalha nessa mesma empresa, e uma minoria das pessoas estão mais do que 10 anos trabalhando nessa empresa. Agora, por último, nós vamos apagar esses atributos que nós visualizamos que eles não representam tanta informação assim. Employee df.drop e passamos no formato de lista o nome dos atributos. O primeiro é o employee count, que possui um valor único para todos. O standard hours, todos possuem aquele valor 80. O over 18, também apagamos. E por fim temos o employee number, que é o número do funcionário. Indicamos o axis igual a 1. 1 indica a coluna, que nós queremos apagar todas essas colunas. E também definimos o parâmetro inPlace igual a true, que é para ele fazer a alteração ou apagar todas essas colunas diretamente nesse data frame. Caso você não utilize esse inPlace true, você teria que fazer esse comando. O employee df recebe o employee df.drop. Colocando o inPlace não é necessário. Vamos executar e checar se de fato ele apagou esses campos. Employee df.head. Podemos observar que esses campos não estão mais presentes nesse data frame. Inclusive podemos digitar employee df.shape. Nós continuamos tendo o mesmo número de linhas e agora somente 31 colunas. Na próxima aula nós vamos dar continuidade à visualização dos dados. Obrigado e até lá!